Escolha um filme, seja rápido na escolha e demore para escolher. Quando alguém diz escolha um filme, o que logo vem na sua mente, a resposta imediata pode variar e está tudo bem. Talvez você tenha um título favorito na ponta da língua, ou talvez você precise de alguns segundos, minutos, ou talvez horas para decidir. Afinal, a escolha é sua. E vamos ser honestos por aqui. Escolher um filme pode não ser uma tarefa tão simples assim, especialmente quando há tantas opções incríveis para decidir. Filmes nos transportam para outros mundos, nos conectam com personagens e histórias que podem mudar nossa perspectiva de vida de uma hora para outra, literalmente. Ou se não for isso, pelo menos podem nos deixar passando dias pensando a fio sobre o que nós acabamos de assistir. Alguns filmes marcam para sempre, enquanto outros são esquecidos no instante em que os créditos começam a rolar. Mas o que faz de um filme algo tão especial assim? Filmes são sem dúvidas uma forma de entretenimento e talvez uma das melhores formas de entretenimento já inventadas pela humanidade. Mas eles são muito mais do que isso. Eles têm um certo poder de transformar pensamentos, de desafiar crenças e até mesmo criar novas perspectivas e olhares em relação à cosmovisão do mundo. Pense nisso. Quantas vezes você já saiu do cinema sentindo-se inspirado, emocionado ou até mesmo perturbado por uma história que havia acabado de ver na tela? Filmes como Matrix, de 1999, ou como Clube da Luta, também de 1999, coincidência ou não, desafiaram convenções sociais e filosóficas, fazendo o público questionar a realidade e suas próprias percepções do mundo. Essas obras abriram portas para outras discussões que vão além do simples entretenimento, forçando espectadores a reconsiderarem o que sabiam ou o que acreditavam ser de verdade. Filmes têm esse certo poder de motivar pessoas a serem melhores, a lutarem por algo melhor e se levantarem depois de uma queda. E o impacto disso pode ser duradouro. Há filmes que simplesmente não envelhecem. Eles resistem ao teste do tempo e continuam a ser reverenciados, independente de quantos anos tenha passado desde o seu lançamento. Você pode ver, décadas passaram desde o lançamento de algum filme e ele ainda assim continua sendo assistido e reassistido. Isso não é bizarro? Esses filmes capturaram algo atemporal, de fato. Uma essência que conseguiu transcender épocas e gerações. Mas o que exatamente faz com que esses filmes se tornem clássicos? E bem, nós temos alguns elementos, a narrativa inovadora é um desses elementos. Pulp Fiction, de 1994, quebrou, de uma certa forma, a linearidade da narrativa tradicional e trouxe uma abordagem fragmentada que revolucionou o cinema daquela época. Há outros filmes que se tornam clássicos por causa de personagens icônicos. E nesse caso nós devemos lembrar do Poderoso Chefão, lançado em 1972. E o personagem clássico em questão aqui é o Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando. Personagens marcantes têm realmente esse poder. Eles transcendem o filme e se tornam parte intrínseca da cultura popular. Já outros filmes conseguem capturar o espírito de uma época, influenciando a cultura de maneiras que vão muito além do cinema. Star Wars, de 1977, é um exemplo clássico desse efeito. Além de trazer inovações tecnológicas, também criou um fenômeno cultural que moldou a forma como consumimos ficção científica e cultura pop também. Há também aqueles filmes novos que já podem ser considerados clássicos. São aqueles tipos de filmes lançados nos últimos anos ou no ano que nós estamos vendo esse vídeo agora, enfim, e que surpreendentemente já podem ser considerados clássicos modernos. Ou seja, eles mal saíram do forno e já estão sendo mencionados ao lado de gigantes da história do cinema. Mas como isso realmente acontece? Um dos elementos que pode ser destacado aqui nesse caso seria a imediata conexão emocional que eles produzem. Um exemplo disso é Mad Max, A Estrada da Fúria, lançado em 2015. A intensidade visual, a ação frenética e também a profundidade dos personagens aqui fizeram com que o filme fosse instantaneamente aclamado. Havia muita dúvida e descrença em relação à prévia do filme, quando foi lançado o trailer, se seria uma boa obra ou não.
Mas depois, mesmo sendo parte de uma franquia que já existe há décadas, ele finalmente e rapidamente se tornou consagrado. Cara, para todo tipo de pessoa existe um tipo de filme. A pessoa pode gostar de cinema cult, a pessoa pode gostar de um blockbuster. Seja qual for a escolha da pessoa, haverá um filme bom para ela assistir. Filmes cult são para aqueles que apreciam algo mais fora do comum, algo que desafia o mainstream. Esses filmes nem sempre agradam a maioria das pessoas, mas criam uma base de fãs leais e, ao mesmo tempo, apaixonados também. Já blockbusters são grandes produções e que carregam efeitos visuais que tiram, ou pelo menos costumam tirar o fôlego. Eles são perfeitos para quando você quer ser imerso em uma experiência épica, sem necessariamente ter que pensar demais. A escolha aqui depende do seu humor e também da experiência que você está buscando. Nesse sentido, alguns filmes simplesmente ficam com você. Eles ressoam dentro da sua mente, surgem em suas conversas e até mesmo afetam a maneira como você vê o mundo. Mas o que realmente faz um filme ser lembrado por tanto tempo assim? Às vezes um filme ressoa tanto tempo na sua vida porque ele chega em um momento muito específico da sua vida. Talvez você estivesse passando por uma fase difícil e aquele filme conseguiu implantar dentro de você uma mensagem com uma maior esperança. Ou talvez você estivesse em um momento de transição e aquela história contada na tela foi o empurrão que você precisava para finalmente conseguir mudar sua perspectiva. E a beleza dos filmes, pelo menos em boa parte deles, está justamente nisso. Eles falam conosco de diferentes formas e em diferentes fases de nossa vida. Então, que filme você vai escolher? Seja rápido na escolha ou demore o tempo que for preciso. Afinal, a escolha é sua, não é mesmo? E o filme que você escolher, seja um clássico intemporal ou uma nova produção esperando para ser descoberta também, alguns filmes ficam com a gente por anos e alguns outros, bem, podem mudar a forma como nós vemos o mundo para sempre. Filmes, nesse sentido, são muito mais do que entretenimento. São espelhos de nossa própria vida. São aquilo que nós conseguimos espelhar direto na tela em nossa própria vida. Acabam tomando a forma de nossos sonhos, de nossos medos e também, e por que não, de nossas esperanças. E a beleza de tudo isso está em que, em algum lugar por aí, existe um filme esperando para ser escolhido por você. Então, diz aqui nos comentários qual vai ser o próximo filme que você vai escolher para assistir. Valeu!